Boa noite. Estamos aqui para dar início à live para o lançamento online do livro Revisitando Inveja e Gratidão. E é com grande satisfação que damos início a este evento, realizado em parceria com o Departamento de Formação em Psicanálise, com a Blusher, e estamos aqui com alguns tradutores que farão a apresentação das suas traduções durante o evento. Antes de contar sobre a estrutura do evento, me apresento dizendo que sou Thalita Somense, sou psicanalista, professora do Departamento de Formação em Psicanálise, muito alegre com a oportunidade de estar com vocês fazendo a abertura deste evento. O trabalho com o livro Revisitando Inveja e Gratidão trata-se de um livro organizado por Priscila Roth e Alessandra Lema, que teve como coordenadora de tradução Nina Lira, revisão crítica feita por Nina Lira e Cauê Perella. Além deles, fazem parte desta equipe alguns tradutores, a quem eu me refiro como psicanalistas tradutores. São eles, Nina Lira, que além da revisão e da coordenação também é tradutora, Cecília Noemi Morelli Camargo, Aline Turnovski, Stanislau Alves da Silva Filho, Bartolomeu Vieira, Maria Júlia Arantes, Beatriz e Carlos Godoy e Antônio Marcos Aleixo. Antes de contar sobre a estrutura deste evento, quero dizer a vocês que este trabalho com inveja e gratidão é muito rico para todos nós, inclusive professores do grupo kleiniano, porque desde o ano de 2017, quando este projeto tem início, um evento chamado Melanie Klein, Inveja e Gratidão 60 anos, aconteceu no departamento, um ano em que este texto já foi utilizado para a escrita de artigos e um trabalho feito por um grande grupo dentro do Departamento de Formação em Psicanálise, um trabalho criativo de um grupo cuja marca é a gratidão à Melanie Klein e ao pensamento vivo que continua sustentando um fazer teórico e clínico até hoje. Como este evento estará estruturado? Neste evento teremos a apresentação da Nina Lira, a quem em breve apresentarei, coordenadora da tradução. Na sequência, Cecília de Camargo e Aline Turnovski, ambas são representantes de um grupo de tradutores que teve durante este livro um trabalho impecável de tradução. Durante o evento, as três colegas farão suas apresentações. Na sequência, nós abriremos um espaço para perguntas e após estas perguntas, a editora Blusher, responsável pelo lançamento do livro, uma editora também muito parceira para efetivar este evento e o lançamento, fará a sua apresentação sobre a disponibilização do livro digital e impresso e condições de compra, inclusive com algum desconto para os participantes do evento. As colegas que farão suas apresentações, cada uma de vocês terá até 20 minutos. Ao final, quando faltarem 5 minutos, eu aviso para que outra pessoa tome a fala e ao final possamos criar este espaço de discussão. Sobre a produção do grupo de professores kleinianos, já dentro desta proposta do livro e amparado pelo livro, nós vamos disponibilizar no chat, para quem tiver interesse, uma revista que foi um número especial da revista Boletim Formação em Psicanálise, que traz reflexões de um grupo que também aqui no Brasil continua pensando e revisitando inveja e gratidão. E a partir de agora eu apresento Nina Lira, que será a pessoa que fará a primeira fala desta noite. Nina, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco nesse momento. Nina Lira é a coordenadora da tradução de Inveja e Gratidão.
Ela é psicóloga pela USP e psicanalista pelo Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Foi coordenadora da Comissão de Clínica, tem um longo percurso com grupos na Clínica Psicológica do SEDES e foi professora de cursos de extensão no Instituto. Além da atuação em consultório particular e a gestão do projeto clínico Elabora Psicanálise Acessível, traduziu o desenvolvimento estético de Maggie Harris Williams, da Karnak Books, e foi organizadora e revisora crítica da presente tradução Revisitando Inveja e Gratidão, da editora Blusher. A palavra está contigo, Nina. Abra o microfone, por favor. Olá, oi Thalita, oi todo mundo, boa noite. Só corrigindo aí a minha apresentação, eu não sou psicóloga, eu sou formada pela USP, mas não foi em psicologia, só isso. Então, pessoal, um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo departamento, pelo convite, pelo evento. Eu vou contar um pouquinho, não quero me delongar, quero dar a palavra para os tradutores poderem falar dos artigos, para a gente entrar um pouco mais no que tem de melhor aqui nessa discussão, que é o conteúdo desse livro tão bacana, né? Mas queria contar um pouquinho antes para vocês, para situar o que é o livro, por que da tradução, como surgiu, para localizar todo mundo, né? Então, essa ideia da tradução, ela surgiu dentro do SEDES, literalmente dentro do SEDES, na cantina, né? Mais especificamente, tomando um café com a querida professora Eliane Marracini, que é do grupo de professores kleinianos do Departamento de Formação em Psicanálise, né? Na época, o grupo de professores estava estudando com afinco esse livro, acho que estava bem pertinho do evento de 60 anos de Inveja e Gratidão, e a Eliane tinha me pedido para traduzir, ela já sabia um pouco da minha trajetória em tradução, né, para traduzir 2 capítulos para ela. E ali mesmo ela disse, Nina, seria incrível se a gente pudesse ter esse livro traduzido. Então, eu fui apresentada esse livro pela Eliane, né, e como eu já tinha um trabalho de tradução anterior com a Karnak Books, né, com essa editora inglesa, que é quem tinha os direitos autorais, eu entrei em contato com a Blusher topou a ideia, então foi assim, né? Eu entrei como coordenadora e montei esse grupo de 9 tradutores, todos psicanalistas, né, incluindo a mim. 2 deles são professores do departamento, a Cecília Noemi, que vocês vão escutar, a próxima fala é dela, eu acredito que é a próxima fala. A Beatriz Godoy, que traduziu também junto com o esposo dela, o Carlos Godoy, um psicanalista super sensível. E a Aline, né, que também vai falar depois, a Maria Júlia Arantes e o Antônio Aleixo, que são colegas egressos da formação, e mais outros 2 tradutores que são colegas da USP, que é o Stanislau Alves e o Bartolomeu. Bom, para localizar um pouco a relevância desse livro, né? Ele faz parte de uma série de publicações do Comitê de Publicações da IPA, International Psychoanalytical Association, né? Essa série que eles montaram, né? Eles têm eles querem publicar autores que são reconhecidos e que contribuíram com a história da psicanálise, né? E levantar questões pertinentes para a gente pensar na atualidade, assim, né? Então, essa é o objetivo dessa série da IPA. E aí, a Alessandra Lima e a Priscila, que fizeram esse apanhado, essa coletânea, com esses 13 autores, feras, né?
eu acho que são 14, porque a Priscila ela faz a introdução, e a introdução é um artigo assim excelente, porque a forma como ela conseguiu compor com a ideia de todos os outros artigos, os conceitos e amarrar tudo aquilo, eu acho que aquilo ali tem de ser considerado como um artigo e autora também, né? Inclusive, eu acho que quem tiver interesse, né, de comprar o livro, tem a amostra grátis da introdução. Você consegue baixar a introdução gratuitamente. E eu acho que ali naquela introdução, que foi muito bem escrita, dá para sentir bem como o que o livro vai trazer, né? É uma boa degustação de tudo. Então, qual foi a ideia aí dessas organizadoras inglesas, né? Todas da Sociedade Britânica de Psicanálise? Que esses autores, feras como a Inês Sodré, a Caroline Palmier, a Florence Guignard, o Britton, Steiner, Feldman, né? Tem uma galera excelente, assim. A ideia era que eles retomassem o artigo Em Vez de Gratidão, né? O célebre artigo, e o verbo é revisitar, né? Não é retomar, é revisitar, que eles revisitassem esse artigo e que aí pudessem tecer a próprio punho aí, a própria subjetividade, ser atravessado novamente por esse artigo depois de uma trajetória de clínica, de teoria, e poder compor um artigo cada um. Então, essa ideia é que está aí por trás de todo o livro, né? Como está no prefácio, que eu gostei muito do que o Horácio falou, é uma oportunidade de revisitar, Em Vez de Gratidão, em termos bionianos, a partir de 14 vértices diferentes, assim, né? Então, amplia, sabe? Assim, amplia a visão. Acho que são muitos caminhos que se abrem a partir do artigo, caminhos interessantes, né? Bom, então esse é o livro, assim que a tradução começou. E para falar um pouquinho da tradução, sem me delongar, hoje eu acho que eu falo com propriedade, assim, que é interessante que a tradução de psicanálise seja traduzida por psicanalistas, né? Porque existe um processo criativo na tradução, acho que primeiro você tem que ter contato com os termos, né? Obviamente, mas também precisa ter uma escuta do texto, né? Você tem que se deixar ser atravessado pelo texto para depois você contar ele para alguém, né? Na sua língua. Senão o Google faria, não é mesmo? Assim. E ainda mais artigos tão autorais, né? Que esses autores revisitaram ali o Em Vez de Gratidão, colocaram a sua própria subjetividade, tem muita clínica, tem muito recorte clínico, e a clínica a gente sabe como que a nossa subjetividade está posta, não é um artigo só teórico, cheio de conceitos, os conceitos muito amarrados com a experiência subjetiva de cada autor. Então, como tradutores, a gente também tem uma experiência criativa de ser atravessado por essas narrativas, né? Por esses sonhos, né? Desses analistas autores ali dentro dos próprios consultórios, né? Sobre isso, eu vou recortar uma fala minha, vou ler aqui, peço desculpa para ler, eu sei que é chato, do que eu escrevo um pouquinho sobre a experiência da tradução que eu fiz do desenvolvimento estético, mas eu achei que cabia muito aqui, assim, depois a Cecília e a Aline me dizem. Então, vou abrir aspas aqui para uma fala minha, tá? A psicanálise uma ciência ou uma arte? É uma pergunta que intitula um dos capítulos do livro, o Desenvolvimento Estético. Eu venho trazer a seguinte questão: tradução, uma ciência ou uma arte? O tradutor tem um compromisso ético de transmitir a mensagem do autor para os leitores na sua língua mãe. Então, a todo tempo, ele busca se aproximar de uma verossimilhança do discurso, né? No início da minha experiência, isso parecia até
isso aparecia até de forma obsessiva e aprisionada, quase me arrastando para uma tradução literal, algo que ficava no registro somente de equivalência de signos e não de símbolos. Um símbolo, diferente de um signo, contém elementos de todas as ações contrárias, e é assim que ele passa a ter uma existência sensuosa, através de uma correlação entre os vértices. Uma estrutura tridimensional e não bidimensional, que tenha sido experimentada na pele. Mas o fato é que não importa o quanto você tente se manter no original, você está o tempo todo às voltas de um ponto que não se pode capturar estaticamente com S, mas estaticamente com X, para remeter à êxtase, né, do Meltzer. Um ponto que se encontra na conversa entre objetos internos do tradutor e do autor. Há uma dose necessária de inspiração. É preciso se deixar ser tocado para que possa emergir um significado interno daquilo em você, para que então uma palavra da sua língua mãe surja, algo que possa se aproximar daquela mensagem. Não se trata de simplesmente colocar palavras correspondentes, que juntas formariam somente um aglomerado, sem integração. Acredito que não se deva traduzir o texto procurando somente o seu sentido. É preciso ouvir a obra. É preciso ter música, ritmo e carregar ali também a experiência emocional do mensageiro. E depois há sempre uma artesania, uma lapidação de palavras a posteriori. Uma vez que você ultrapassa os aspectos algorítmicos da tradução, você entra num reino onde a escolha de palavras, a interpretação gramatical e a infusão do tom e estilo podem transformar totalmente um texto de um significado para outro, mesmo que as palavras permaneçam semelhantes. O tradutor, afinal de contas, traz a sua própria experiência e personalidade para cada trabalho que faz, e isso requer criatividade. Mesmo que a tradução exija teoria e técnicas arrojadas, percebi que não poderia me esconder atrás delas. Ou eu aparecia e bancava, ou eu aparecia e bancava, ou o texto ficaria morto e a tradução inestética. Fecha aspas. Eu acho, agora eu digo assim, esse livro não está inestético, esse livro está lindo. É uma cria, né? A mãe acha que o filho é sempre o mais bonito, mas eu acho que esse livro está super estético. Então, esse grupo de tradutores arrasou. Então, o fato é que, nesse trabalho, todos nós, tradutores, também revisitamos Em Vez de Gratidão, né? Não só pelo olhar desses autores, mas também pelo nosso, né? E é esse convite que a obra faz para o leitor, que ele também revisite, como fizeram os autores, como fizeram os tradutores, né? Enfim, essa turma boa de tradutores traduziu com muito empenho, num projeto que não tinha muita verba, a gente sabe. Foi uma tradução que se delongou bastante, né? Uma parte porque eu atravessei aí um problema de saúde grave por um tempo, depois engravidei, e por outra parte também pelas idas e vindas de tradução, tradutor, editora, revisor, e vai e volta, né? E aí eu tenho que falar que o Cauê Perrella, né, que dividiu a revisão crítica comigo, me ajudou muito nesse momento, eu estava no puerpério. Imagina eu ali, né, no puerpério, tendo que revisar esse conteúdo desse livro, né, gente? Tão delicado. Eu numa separação e encontro com a minha filha, a gente se conhecendo, eu seio, eu mãe, e aí envolvendo ainda nessa revisão, o Cauê me ajudou demais, e foi me ajudou não, ele dividiu a revisão crítica comigo, né? Não ajudar é diferente. E foi nesse contexto todo que eu estou contando para vocês, que eu estava pessoalmente, que eu fui pega pela imagem da artista plástica Júlia Panades, né? Que é a capa do livro. Não sei se está aparecendo aí no YouTube, depois o pessoal pode procurar na internet, né? Essa é uma artista plástica mineira também, né? Muito bacana ela. Quem não conhece o trabalho dela, eu indico que conheça.
essa imagem chama Uma Mulher Novelo, né? Eu fiquei, estou aqui olhando para ela, né, para essa imagem, assim, eu fiquei muito, fui fazendo uma série de associações, né, esses fios que ela trabalha, como me evocou como tudo começa com o cordão, né, o fio do vínculo, e o quanto a gente, quanto mulher se enreda nessas entranhas conectadas, né, com o bebê, os nós, os desalinhos, os desenrolares, os cordões, os fios, as conexões que a gente cria, as tranças que a gente também pode montar, né, nessa relação mãe-bebê, o enredo que a gente cria e se enreda e desenreda, e tece, costura, enfim, inveja e gratidão. Novelo me tocou, e eu acho que é um conteúdo traduzido, sim, mas é nosso, né? Que foi atravessado por nós, então eu achei que uma imagem de uma artista brasileira também fazia sentido, né? Para a gente poder se apropriar disso tudo, né? E é isso, o livro na verdade, esse livro foi escrito em 2008, então, nessa época, tinha 50 anos do Inveja e Gratidão, né? A gente já está à frente, eu acho que fica aí um convite, uma semente, para quem sabe a gente fazer um desse com autores brasileiros, eu acho que ia ser incrível, eu acho que é uma ótima ideia para a gente pensar. E é isso, sem mais, acabei falando demais, não, passei meu tempo, deixo a palavra aí para as queridas Cecília e Aline, que vão falar sobre os artigos dela, e, pessoal, dá uma baixada na introdução, lê a introdução, que é uma boa adaptação. Bom, obrigada, gente. Nina, muito obrigada pela apresentação. Eu passo, então, agora a palavra à nossa mesa com as tradutoras, que revisitam e traduzem Inveja e Gratidão. Volto a dizer, tanto a Aline quanto a Cecília, eu entendo aqui como representantes deste time que você e eu comentamos aqui, Nina, deste time que, volto a dizer, fez um trabalho impecável. A Cecília Noemi Morelli Ferreira de Camargo é psicanalista pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, mestre em Teoria da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade em São Paulo, especialista em violência doméstica pelo Instituto Sede Sapiense, psicóloga pela Universidade Paulista, licenciada e bacharel em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de Guarulhos e professora do Departamento de Formação em Psicanálise. Com você, Cecília. Microfone. Cecília? Boa noite. Só uma pequena correção, Thalita. Oi. O meu mestrado é da USP, a Faculdade de Letras pela USP, Psicologia é pela Unip, não é Guarulhos. Não, universidade. Bom, vocês me desculpem as questões de currículo, estou lendo aqui os currículos. Não, ainda bem, coloque, por favor, a Nina também, eu peço desculpas pelas falhas de leitura. Bom, gente, boa noite para todos, eu quero agradecer o convite, dizer que foi um grande prazer participar desse grupo que realizou essa tradução. Eu acho que a Nina expressou muito bem o espírito que permeou esse trabalho, né? Eu acho que a gente teve realmente uma preocupação para fazer uma coisa diferente do Google, né? Tentando penetrar no texto e captar o sentido, né, mais amplo dele. E isso tudo foi muito trabalhoso, mas muito gostoso de ser feito. Também a Thalita já disseram que nós estamos representando o grupo de tradutores, eu e a Aline, e sim, é verdade, né? Bom, a escolha do capítulo.
Ao ter contato com o livro, eu fui imediatamente, né, atraída pelo título Even Now, Now, Very Now. Eu acho que ele sugere uma ideia de resistência à passagem do tempo, tal como é o tema do capítulo que eu traduzi, que é o primeiro capítulo, né? E minha atração por manifestações culturais com essa característica, especialmente as do campo literário, presentes na literatura de diferentes culturas e desde tempos muito remotos, é muito antiga na minha jornada. E assim, a escolha do capítulo foi por paixão à primeira vista. A proposta da autora Inês Sodré e a beleza do texto, por outro lado, foram se mostrando tão ou mais atraentes que a minha primeira paixão. E também uma grande oportunidade de expressar a minha gratidão pela Melanie Klein, nessa obra que, afinal, comemora um trabalho dela. Eu vou apresentar brevemente a proposta da autora e depois eu vou falar sobre algumas reflexões que o capítulo me suscitou, considerando o propósito desta apresentação e o tempo que eu tenho disponível. Mas, embora contando com um tempo pequeno, eu não quero deixar de lembrar e pelo menos citar nosso Machado de Assis com as figuras de Escobar e de seu atormentado Bentinho, inspirado em Otelo. Inês Sodré inicia o capítulo justamente citando o Otelo de Shakespeare. Diz ela: a obra é a maior tragédia sobre violência doméstica e proporciona o mais poderoso exemplo da literatura de como a inveja envolve uma situação triangular no qual o self invejoso é o estranho atormentado e é composta de um ataque cujo alvo é a obliteração do próprio amor. Vou ler a citação. Ainda agora nesse instante, um velho carneiro preto está cobrindo sua ovelha branca. Levante-se, levante-se. Sodré inclui também alguns versos de Milton, do Paraíso Perdido, e pela beleza dos mesmos e pela relação que eles têm com o conteúdo do capítulo, eu resolvi apresentá-los também. Visão odiosa, visão atormentadora. Assim, estes dois, emparaisados nos braços um do outro, do Éden mais feliz devem desfrutar o preenchimento de ventura, enquanto eu, ao inferno, sou empurrado. Bom, acho que aqui já temos uma oportunidade de falar um pouquinho de uma coisa que a Nina comentou nas palavras dela, né? A palavra emparaisados, por exemplo. Essa foi um neologismo, né, que surgiu numa tentativa de traduzir a palavra imparadised e que, com autorização da Nina, ela, né, achou que era uma boa ideia, acabou ficando a sugestão que tinha sido dada, que era traduzir por emparaisados, né? Bom, fala no Sodré. Para Iago, a visão do amor entre duas pessoas é tão insuportável, tão absolutamente atormentadora, que não pode ser permitida em sua mente. Otelo é atormentado por um ciúme sexual delirante que é alimentado pelas constantes projeções pornográficas de Iago. Seu amor se transforma em ódio
e ele comete assassinato. O que a bela peça de Shakespeare mostra, afinal, é do que se trata o profundo desespero de Otelo. É a ideia da própria bondade e do amor, sendo não apenas perdidos para sempre, mas sentidos como se nunca tivessem realmente existido, que causam a sua descida à loucura. Continua Sodré. Neste capítulo, encaminho a questão da triangularidade da inveja. Examino a centralidade das versões mais primitivas da cena primária, o envolvimento do ciúme nos ataques invejosos inconscientes, o papel do que Klein chama de genitalização precoce como defesa contra a inveja primária, e a questão do que é o objeto final da inveja, que eu penso ser o próprio amor. Eu aqui, a Inês Sodré falando, né? A obra de Klein, Inveja e Gratidão, de 1957, postulando a importância da inveja como uma manifestação da pulsão de morte, causou controvérsias que continuam até hoje. É um trabalho de grande complexidade e muitas de suas descobertas tornaram-se definitivas para o entendimento da mente. Klein diz: a inveja é o fator mais importante para a ruína dos sentimentos de amor e gratidão, já em sua raiz, uma vez que ela afeta a mais precoce de todas, a relação com a mãe. Eu considero que a inveja é uma expressão de impulsos destrutivos sadicorais e anais, operando desde o começo da vida e tem uma base constitucional. Estas ideias, derivadas do conceito de pulsão de morte, inevitavelmente causam resistência. É doloroso conceber um desejo inato de destruir o que é bom por causa de, e não a despeito de, sua bondade. Klein via a evidência de tal destrutividade em seu trabalho clínico com adultos e com crianças e sempre enfatizou isso. Ela também enfatizou um fato que talvez não seja suficientemente levado em consideração nos debates controversos, que é a quantidade de sofrimento que esses estados de mente destrutivos causam em seu sujeito, e sua crença de que este sofrimento agudo poderia ser diminuído por meio da interpretação. A interpretação da inveja significava aliviar o sofrimento, levando à maior integração e ao fortalecimento do ego, embora, certamente, a percepção ligada ao reconhecimento de um desejo de atacar a bondade em si mesma não deixe de ser extremamente dolorosa. Os ciúmes têm sido explicados pela psicanálise como sentimento referente a uma situação triangular e, portanto, mais próxima da conflitiva edípica clássica. O conhecido terceiro excluído, que se remói apartado enquanto outros dois se regozijam mutuamente. Poder-se-ia facilmente ligar este sentimento à vivência da conflitiva edípica clássica. A originalidade do texto de Sodré é pensar os ciúmes como estando presentes antes da constituição do triângulo clássico, estando em um lugar precursor da inveja, representante da pulsão de morte, onde as relações objetais seriam duais, e o terceiro, sendo o próprio sujeito cindido, como um terceiro apartado. É como se esse sujeito não pudesse experimentar a satisfação que ele próprio viveu então. Assim, a mim, o texto de Sodré
suscita a pergunta: de que forma é proposta a ideia de ciúmes referentes a relações triangulares, antes da inveja, que seria inata e referente a situações duais? A ideia de triangularidade, na experiência de inveja, nasce da proposta de que a mesma surge no momento da diferenciação, no momento em que a separação sujeito-objeto é percebida. Desta percepção surge a fantasia, a crença de que o bem do qual necessito está sendo dado a outro, a um terceiro, mesmo que esse terceiro seja apenas a percepção de outros aspectos do self, e me arrisco a perguntar: do objeto interno? É como se uma parte do sujeito sentisse inveja / ciúme de outra parte de si mesmo. Sodré descreve este momento como um movimento da crença: o seio é a bondade, incluindo e o seio sou eu, para um quadro estático no qual o seio tem a bondade, incluindo e eu não o tenho, já que o seio não sou eu. Esta triangularidade, ou presença do terceiro, contém as sementes do que será o complexo de Édipo já desenvolvido em sua aparição mais primitiva. Sodré coloca as raízes desse processo na precoce relação de alimentação mãe-bebê, na qual, em momentos de separação, a criança observa / relembra de si mesma o seio e percebe a alimentação da criança ela mesma como a de um outro. John Rivière, no artigo Jealousy as a Mechanism of Defense, de 1932, portanto, bem antes da publicação de Inveja e Gratidão, aborda a relação da inveja com o ciúme. É interessante como muitas das características atribuídas à inveja aparecem em sua reflexão sobre uma paciente cujos sintomas incluíam intenso ciúme. Nestas características estão atitudes espoliadoras e a impossibilidade de receber qualquer coisa do outro, características inerentes à inveja. A autora se refere à triangularidade, mas de forma que mostra não estar falando da triangularidade edípica, mesmo se estiver considerando a conflitiva do Édipo precoce, tal como propõe Melanie Klein. Vejamos. A mãe era ela mesma, um objeto duplo, consistindo de duas partes, ela própria e suas posses, ou seja, o pai ou seu pênis. Em uma de suas posses, o pai ou seu pênis era uma de suas posses, das quais ela deveria ser roubada. As posses da mãe consistiam de seus seios, do leite e do conteúdo de seu corpo, fezes, crianças, pênis do pai, e de tudo isso ela deveria ser despojada. Homens não eram pessoas ou objetos totais, mas apenas o pênis ou possuidores de pênis. Mulheres eram objetos parciais, apreendidas como divisíveis. Mas o que eu quero comentar nessa situação triangular, que deve expressar o peso do objeto de amor, é que esta deve estar enraizada no narcisismo. Ciúme e infidelidade podem ter suas fundações nos impulsos sadicorais e em pessoas cuja composição física inclua ciúme ou infidelidade como padrão. E minha conclusão é que a perda do amor ou busca do amor se refere a algo mais profundo do que uma relação genital com o pai ou com a mãe desejados. Vemos que a autora se refere a processos e fenômenos muito iniciais,
que sua proposta teriam ocorrido antes mesmo da vivência da conflitiva edípica precoce. Em sua apresentação da relação entre ciúme e inveja, no mesmo artigo, ela diz: gostaria de mencionar a confusão comum entre as palavras inveja e ciúme, que encontra uma derivação precisa na experiência da cena oral primitiva, na qual os dois sentimentos seriam indistinguíveis. Esta, e só esta experiência, fornece base racional para o agudo e desesperado sentido de falta e perda, de intensa necessidade, de vazio e desolação, sentidos pelo ciumento de um triângulo. Minha descrição das forças inconscientes em toda a situação física da paciente não faz justiça à parte desempenhada pela ansiedade e a ação do superego precoce na formação de uma situação de fantasia tão dominante como a descrita. Sem dúvida, um motivo principal desta fantasia-chave era o da vingança sobre a mãe por toda a privação imposta à criança, ela própria, de sua posse dos desejados prazeres com o seio. Estas reflexões de Inês Sodré e John Rivière mostram muitos pontos de confluência onde os fenômenos da inveja e do ciúme se imiscuem, formando um terreno onde ocorreria um certo estancamento do desenvolvimento. O superego acaba por manter suas características da severidade primitiva, como também o desenvolvimento afetivo como um todo ocorre de modo deficitário. Ousaria afirmar que a Iago, o invejoso, e a Otelo, o ciumento, não foi possível a elaboração da posição esquizoparanoide, consequentemente, nem da posição depressiva, muito menos de sua superação e elaboração que permitiriam a continuidade do desenvolvimento, a criatividade e a libertação da dolorosa cadeia em que acabaram permanecendo enclausurados. A intensidade de sua inveja e ciúme primitivos não teriam permitido o firme estabelecimento do bom objeto no núcleo do ego, nem o processo de abrandamento do superego, ao qual Melanie Klein irá se referir em 1958, onde proporá uma nova forma de cisão que dará novo destino às figuras terroríficas. Estas, a partir de então, serão relegadas às camadas mais profundas do inconsciente, viabilizando e tornando possível, então, o indispensável abrandamento do superego. Poderíamos hipotetizar... Poderíamos hipotetizar que muitas dificuldades serão vividas por aqueles nos quais estes processos não ocorreram. Teriam iniciado a caminhada pelo percurso do desenvolvimento com a falta de elementos fundamentais para esta jornada, por assim dizer, com as pernas quebradas. Inveja, ciúme de si mesmos, teriam continuado a reverberar vida fora, impedindo também a ocorrência do que Klein diz em Inveja e Gratidão, que a aquisição de novos objetos que podem ser amados, o pai e os irmãos, e outras compensações que o ego em desenvolvimento tira do mundo externo, mitigam, até certo ponto, o ciúme e o ressentimento. Se os mecanismos paranoides e esquizoides são fortes, o ciúme e, em última instância, a inveja permanecem não mitigados. E, não mitigados, continuam propiciando apenas a destruição do amor, como tão lindamente nos propõe Inês Sodré. Even now, very now. Muito obrigada.
Muito obrigada, Cecília. Um artigo muito bonito de tua tradução. Agora vamos para a Aline Turnovski, psicóloga, psicanalista, membro do Departamento de Formação em Psicanálise, foi coordenadora da comissão de publicação do mesmo departamento, professora convidada do Formação em Psicanálise da Sociedade Paulista de Psicanálise. Traduziu os capítulos 2 e 3 do livro Revisitando Inveja e Gratidão. Contigo. Boa noite, obrigada, Thalita, pela apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer a Nina pelo convite para participar dessa empreitada, né, que foi a tradução desse livro tão complexo, mas também tão necessário. Eu nunca tinha feito nenhuma tradução, nunca tinha trabalhado com isso, mas, né, o que acho que me trouxe, me instrumentalizou para fazer isso foi o fato de ser uma psicanalista que estuda Melanie Klein, que fala inglês e que sempre leu textos em inglês. Mas a tarefa não foi fácil. Foi muito enriquecedora, mas nada fácil. Uma das coisas que ela me trouxe de importante, essa tarefa, foi de dar um novo mergulho no texto Inveja e Gratidão, da Melanie Klein, que eu não li há muito tempo. Acontece que fazer uma tradução envolve uma experiência diferente dessa leitura que eu estava acostumada a fazer desde sempre. Exige uma precisão com os termos usados, pois há uma responsabilidade para com o leitor de ser fiel ao autor. Essa precisão levou a várias, na verdade, conversas com a Nina sobre alguns termos mais exatos para traduzir algumas coisas. Principalmente, a gente ficou por mais tempo num termo, né, que a gente ficou numa discussão sobre pulsão ou impulso, e isso levou a pesquisa de nós duas, né? A gente pesquisou para poder chegar à conclusão desse termo. No final, a gente chegou a todos os acordos que a gente precisava, mas eu estou contando isso para dizer o quanto também é enriquecedor fazer esse tipo de debate e de pesquisa. A gente acabou se aprofundando e aprendendo até um pouco mais sobre os termos que a gente pesquisou. Eu queria também agradecer ao departamento, né, o Departamento de Formação em Psicanálise, pelo convite para falar essa noite e por nos receber aqui nesse lançamento tão bonito. E eu me sinto muito feliz por representar aqui, junto com a Cecília, o grupo de tradutores, esse grupo fantástico de tradutores que se empenhou muito para que essa empreitada acontecesse. E eu agradeço também a editora Blucher pela publicação do livro. Agora eu vou ler a reflexão que eu fiz, que foi suscitada em mim pelos textos que eu traduzi, tá? Então, o título do livro, Revisitando Inveja e Gratidão. Assim que eu coloquei esse título no papel para escrever, me ocorreu que essa revisita que estamos hoje realizando pode se referir não só ao famoso e fundamental livro de Melanie Klein e ao convite que eu recebi da Nina para participar da tradução, mas também um convite para revisitar algo antigo, esquecido e comum a todos nós, o momento inicial da vida psíquica. Melanie Klein, com sua genialidade, muitas vezes não reconhecida pela psicanálise de sua época, percebeu que havia algo que Freud não havia pensado. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, ocorriam vivências de angústias intensas e apavorantes. Seus estudos e observações a respeito da análise de crianças, do complexo de Édipo e superego arcaicos, das posições esquizoparanoide depressiva, da identificação projetiva, entre outros, trouxeram uma guinada técnica psicanalítica. Mas foi com Inveja e Gratidão que Melanie Klein, aos 75 anos, surpreendeu o mundo psicanalítico, quando destacou a forma de aparição da pulsão destrutiva, que se configura como inveja, correspondendo ao desejo de atacar e destruir o bom objeto. O livro trata do aspecto particular das relações objetais primitivas, os efeitos da inveja sobre o desenvolvimento da capacidade de gratidão e felicidade. Na tradução do livro hoje lançado, fiquei incumbida do trabalho com 2 artigos, os capítulos 2 e 3.
Trarei agora alguns recortes sobre como cada um dos autores fez a nada simples tarefa dessa revisita. Robert Kepler, no artigo Inveja, Narcisismo e a Pulsão Destrutiva, focou, como o título diz, em dois assuntos que são bem marcantes na teoria kleiniana, a inveja e a pulsão destrutiva. O autor faz um percurso teórico pela obra de Klein e nos conta que, na visão desta, a inveja ataca a habilidade de valorizar e apreciar a vida na sua origem. Uma vez que ela também opera desde o início da vida e tem uma base constitucional, parece ser uma expressão bastante direta da pulsão destrutiva. Klein aceita a existência da pulsão destrutiva sem hesitar. Após se referir ao trabalho História da Libido à luz dos transtornos mentais, de seu falecido analista Carl Abraham, ela afirma que o seio é o protótipo da bondade, paciência e generosidade. A relação que restaura a segurança pré-natal do útero é um objeto idealizado e o desejo por ele é, como ela coloca, uma expressão da necessidade premente de idealização. O modelo dessa idealização, para Kepler, seria a placenta, boa, paciente e generosa. Porém, ele traz no artigo alguns estudos médicos que contam isso que eu vou falar agora. Porém, a placenta é um órgão fetal com função de parasitar os recursos fisiológicos da mãe. Será isso bondade, paciência e generosidade? Ou apenas uma invasão cometida pelo feto no corpo da mãe? De acordo com o autor, o útero, nesse momento, seria cativo, formando um sistema narcisista com o bebê. Nesse sistema, o bebê faz o papel de Deus, e a mãe tem permissão para permanecer fazendo parte de seu paraíso somente enquanto ela for um anjo bom. Podemos entender o que o autor chama de sistema narcisista por uma fantasia do bebê de que ele é tudo, inclusive o seio que o atende. Da mesma forma que o útero, em fantasia, o seio pode ser invadido para restaurar a unidade pré-natal perdida com a mãe, tornando-se um objeto cativo à disposição do self. O seio do sistema narcisista é um objeto idealizado, o que difere do objeto bom. O objeto bom é amado, o objeto idealizado é desejado pelo que pode ser obtido dele. Isso não é amor. Se a idealização não for superada, o desenvolvimento estará em perigo, porque um objeto como esse, que é experienciado como parte do self, não poderia ser objeto de gratidão, como Klein sentia ser tão essencial ao desenvolvimento normal. Ou seja, objeto bom, paciente e generoso não pode existir só com essas características. Ele precisa desaparecer de tempos em tempos para que possa ser apreciado com gratidão. A pulsão destrutiva seria a tendência a impulsionar o sujeito a atacar os vínculos com os objetos internos e externos. De acordo com Kepler, o que causa o dano não é a inveja do bom objeto em si, mas a desvalorização desse e a destruição do vínculo que é feito pela pulsão destrutiva como defesa contra a inveja. Se pudermos pensar a inveja como uma manifestação de um narcisismo em perigo, ameaçado por ser forçado a conviver com um objeto necessário, mas incontrolável, a pulsão destrutiva torna-se uma hipótese desnecessária. A desvalorização invejosa pode ser vista como uma reação à dependência dos bons objetos que faz com que se queira que eles não pareçam bons e que não se precise depender deles. Já H. Shmuel Ehrlich, no artigo Inveja e Gratidão, algumas reflexões atuais, esse é o capítulo 3, traz a concepção de separatividade inerente entre sujeito e objeto presente na obra. Ou seja, a relação entre sujeito e objeto emana do hiato entre eles. A força que move o sujeito na direção do objeto, quer focada para o interno ou externo, brota desse hiato. Assim, a inveja se articula na ausência do objeto de desejo. Acontece no momento em que se percebe que o objeto é separado, não eu. Citando Freud, o autor fala da diferença entre ser e ter o objeto.
Para que o bebê chegue à posição de ter o objeto, é necessário que algum desenvolvimento psíquico já tenha ocorrido. Ser o objeto pressupõe uma posição anterior, indiferenciada do objeto. De acordo com Klein, e segundo o autor, se o sujeito é o objeto, não pode invejá-lo. É necessário o desenvolvimento de uma separatividade no nível psíquico profundo e não cognitivo para que a inveja aconteça. Por outro lado, parece que Klein faz declarações que contradizem sua preposição de separatividade, sugerindo uma simultânea falta de separatividade quando fala da busca por uma unidade pré-natal entre mãe e bebê. Mais adiante, Ehrlich traz mais um componente à questão: a existência inata de amor e gratidão, que fazem com que o bebê possa suportar estados transitórios de inveja, ódio e ressentimento. Esses bons sentimentos fazem com que o bebê receba o que vem do seio como uma dádiva. Essa é a base da gratidão, derivada do prazer, da amamentação e satisfação. Mas como essa pode ser a base da gratidão, se esse mesmo prazer desperta sentimentos de inveja? A existência de sentimentos bons, por si só, não garante a persistência dos mesmos, e nem que resistam aos ataques a eles direcionados, diz o autor. É precisamente o hiato que contribui para a ânsia, como também a raiva e inveja que a criança experiencia, como Klein descreveu. Como eu disse anteriormente nesta apresentação, trago recortes dos 2 artigos. Não pretendo esgotar o que eles trazem, pois são textos densos, complexos e cheios de informações importantes e relevantes para a revisita. Abordei aqui aspectos de ambos os textos que me levam o pensamento ao mesmo ponto, a complexidade das primeiras relações de objeto. Essas primeiras relações têm facetas diversas. O seio é invadido e controlado, é sentido como parte do self, mas também é um objeto separado. A separatividade é essencial para que o objeto seja amado. É necessário que dele se sinta falta para que possa ser valorizado e alvo de gratidão, a base para o amor. O paradoxal é que, por ser separado, ele se torna objeto de inveja, por ser não eu. Eu não sou fonte de minha própria gratificação. O seio que não sou eu tem tudo de que preciso, vivencia em fantasia o bebê. É necessário que este seio suporte os ataques de ódio e inveja sofridos e alimente com amor para que a gratidão se desenvolva, que saiba se retirar para ser reconhecido como fonte de prazer quando retorna. A inveja primária, uma fantasia inconsciente, se faz na combinação entre pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida traz reconhecimento pela dádiva e gratidão. A pulsão de morte visa apagar a importância do outro, dissolver as fronteiras, dando ilusão de onipotência e independência. Ufa, é muita coisa para um ser tão pequeno, né? Como é complexo esse momento inicial da vida do bebê. A genialidade de Melanie Klein lançou luz às angústias vivenciadas nesse estágio, que é de extrema importância para a saúde mental do indivíduo. Se tudo ocorrer de forma adequada, o bebê será capaz de amar e sentir gratidão pelos objetos que encontrará ao longo de sua vida. Termino esta fala com um trecho da apresentação do livro Por que Klein, de Elisa Sintra e Marina Ribeiro, que ilustra a importância da obra de Melanie Klein e a gratidão que as autoras expressam a ela. Cito as autoras. Com o passar do tempo, a própria Melanie Klein se tornou para nós um objeto interno de amor e conhecimento, incentivando-nos a trabalhar a onipotência, a arrogância, o narcisismo, a impossibilidade de fazer lutos, de deixar passar o passado, enfim, o núcleo de loucura que existe em cada um de nós. A genialidade de sua obra se avalia também nesses efeitos minúsculos e inconfessáveis, no íntimo de cada análise e da vida cotidiana, sem desconsiderar os efeitos mais visíveis na imensa produção de seus seguidores mais conhecidos. Eu faço minhas tais palavras e agradeço. Obrigada. Boa noite. Quem agradece sou eu. Não só agradeço, como parabenizo as três pelas falas instigantes desta noite.
E agora, abriremos um espaço para perguntas. Eu peço a quem está no YouTube que, se tiver dúvidas dirigidas a Nina, Aline ou Cecília, coloquem no chat para que possamos ler e estabelecer um pequeno espaço de diálogo antes da Blusher entrar para falar sobre os dados referentes à venda de livro. Eu iniciarei com uma pergunta e dirijo esta pergunta tanto a Nina quanto dirijo esta pergunta à Aline. Eu gostaria que vocês nos contassem como é que foi o processo, qual foi o atravessamento para chegar ao termo separatividade. Há uma nota que define a terminologia, mas eu gostaria de ouvir de vocês como vocês chegaram a este termo, por quê, e se vocês poderiam nos contar, né, ou quem de vocês prefere começar, nos contando um pouco sobre isto. Acho que eu, né, Aline, que eu que fiquei com esse preciosismo da separatividade, né? Vamos lá, Nina. Então, a questão da separatividade, você pensou bem essa questão, Thalita, porque se você for ver a tradução, separateness, né? Em inglês tem os dois termos, separation e separateness, né? As duas traduções é separação, né? Então, elas poderiam ser, a gente poderia traduzir como separação. Mas se você for a fundo no texto, você vê que os autores, mais de uma vez, em vários momentos, eles usam de uma forma indiferenciada, que poderia ser traduzido como separação, mas em outros momentos, numa mesma frase, no mesmo parágrafo, eles usam separation e separateness. Então, isso eu falei, não, peraí, que tem algo de uma sutileza que a língua portuguesa não tem uma palavra para captar. E é um termo muito importante isso, porque, na verdade, separateness diz respeito a você ter consciência da alteridade do outro. Mais do que separação. O termo de alteridade do outro, se eu não me engano, é otherness of other, né? Que a gente traduziu como alteridade do outro. Então, tem que ver com essa consciência de uma separação, de uma alteridade do outro, que é diferente de uma separação física, né? Porque só separação fica um pouco aglomerado o significado só da coisa de estar junto e estar separado, né? E os separators têm essa sutileza. Eu achei que era por bem a gente criar um neologismo aí para sustentar esse conceito que é tão importante, né? Tanto no artigo que a Cecília vai falando, né? A inveja, de uma cisão do eu, né? Ou você ter a consciência da sua... Uma vez que você tem consciência da sua separação, que você pode invejar, pode odiar, tanto na teoria de Klein como na teoria de Winnicott, eu achei por bem criar esse neologismo, conversei com os tradutores que concordaram comigo. Foi isso, Thalita. Queria só fazer uma observação, né, sobre esse termo do separatividade. Ele aparece em vários artigos, né, ao longo do livro. Uhum. Então, também é um trabalho, né, de padronização, né, o trabalho que a Nina e o Cauê junto com ela tiveram também foi de pegar esses termos que estão ao longo do livro inteiro e que cada tradutor poderia traduzir de um jeito diferente e trazer uma padronização para que o leitor possa entender o termo ao longo do livro inteiro, né? Então, esse termo, quando eu fui traduzir, pensar no neologismo que era necessário, foi uma consulta à Nina. Ainda que, né, Aline, a gente tem que conservar a opção de cada tradutor. Se um tradutor quiser no texto dele manter, isso tá ok, né? A gente faz uma nota de rodapé, né? Se puder ser padronizado, bem, mas só lembrando que cada autor tem essa autonomia também, mas que seja justificado, né? Assim.
Uhum. E acho importante vocês contarem isso para nós, porque vai mostrando este envolvimento com o processo de tradução e um trabalho autoral dentro da tradução, que eu valorizo muito. Vou trazer mais uma questão a vocês. Não está dirigido a uma única tradutora, é uma pergunta do Cauê Perella, eu leio a vocês. Como transmitir o texto original e, ao mesmo tempo, não ignorar os atravessamentos suscitados pelo texto nos tradutores? A tradução convoca a subjetividade dos tradutores. Inveja e com gratidão? É também uma pergunta. Você puder começar, Nina? Eu tô tentando lembrar qual autor que começa falando disso, falando da inveja e gratidão, que ler inveja e gratidão suscitava nele enquanto analista, né? Eu não tô lembrando aqui, não vou dizer. Cadê o Cauê? O Cauê joga essa bomba, cadê? Ele devia estar aqui com a gente, que foi também revisor crítico, né? Queria ouvir ele elaborar um pouco mais sobre isso daí. Eu acho que a gente entra em, como a Aline falou, você vai traduzir, você vai abrindo portas, né? Você vai revisitando e aí você vai estudando, mas é pulsão ou impulso, e aí você entra na viagem do pulsão e impulso, e você vai se deparando, assim, com o trabalho minucioso de autores, e você fala assim, nossa, o que esse pessoal fez, né? Assim, que incrível isso, assim, que dedicação, né? Que quando você se debruça sobre um autor, E eu acho que isso pode gerar inveja, pode gerar gratidão, né? Eu acho que entre também os colegas, quando você vê saídas, né? Assim, nossa, que saída que você fez para essa palavra, assim, foi uma saída muito criativa, né? Que insight é esse que você teve? Você está trabalhando, é isso que o Cauê falou, você está trabalhando com subjetividade, né? Então, você está diante da produção estética do outro. Se isso gera inveja, acho que sim, né? Acho que somos todos invejantes. Invejantes que fala, nem sei. Mas a inveja é isso aí, faz parte de nós, junto com a gratidão, e o trabalho é permeado, mas eu acho que poder finalizar e fazer um trabalho como ficou, fala da gratidão ter superado tudo isso aí, todos esses meandros no meio do caminho, né? Como qualquer desenvolvimento psíquico de um bebê, como a Aline bem colocou. Obrigada, Nina. Aline, Cecília, vocês gostariam de responder também essa pergunta? Tecer algum comentário? Acho que no momento não, porque eu acho que já foi tão bem respondido que, né, eu estou satisfeita com a resposta da Nina. Eu também, e abro espaço aí para que possamos estabelecer esse diálogo, uma vez que a pergunta é dirigida às tradutoras, né? Sim, então eu acho, como a Cecília, eu acho que a Nina respondeu muito bem, né? E eu acho que ela é quem tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas acho que somos todos seres humanos, né? E como seres humanos somos atravessados por essas sensações, por esses sentimentos que às vezes são bem ruins de sentir. Mas se no final de tudo isso a gente puder sentir gratidão, se o resultado final puder ser a gratidão, tá tudo bem, correu tudo bem. Em algum lugar, não me lembro mais nem se é no meu artigo, sei lá, tanta coisa, mas eu li em algum lugar de que a gratidão não é dada. A gratidão é um trabalho, né, e resultado de um trabalho bastante árduo, né, de reconhecimento do que você recebe, ou seja, reconhecer que você precisa do outro, que você não tem, que você não é dado sentir gratidão, né?
Então, quando você pode se sentir grato, e eu acho que hoje todos nós aqui, de alguma maneira, dissemos isso, né? Talvez isso já seja um belo resultado desse trabalho, né? Estou me sentindo muito grata, e grata a Nina também, que soube respeitar as particularidades de cada um, e foi dando o apoio necessário para que a gente prosseguisse. Enfim, foi muito bom. E você destaca um aspecto muito importante, Cecília, o trabalho para chegar à gratidão, não como algo dado, nem como algo pronto, mas custo de muito trabalho psíquico. Eu estou aqui verificando, não temos outras perguntas. Eu também, assim como você, fico muito grata por estar neste evento com vocês, acompanhando este trabalho. Eu acho que todos nós ficamos muito gratos por recebê-lo. Este é o meu estado nesse momento. Como eu estou observando que não Thalita, tem... vou te interromper rapidinho, Thalita. Diga. Que eu estou aqui vendo realmente que não tem muitas perguntas, mas eu acho assim, vamos ler o livro, pessoal, que as perguntas vão pipocar, né? E aí eu acho que a gente precisa fazer um novo encontro, né? Para debater esses artigos tão instigantes, né? Eu acho que hoje a gente ficou um tanto também podendo falar da experiência, apresentar o trabalho, né? Dar uma degustaçãozinha aqui e acolá de 3 artigos, mas fica o meu convite aí para o pessoal ler o livro e quem sabe a gente poder se encontrar novamente para poder aprofundar, né? Porque aí eu tenho certeza que vão surgir muitas questões. Então, Nina, Queria eu te só faço uma complementar. Thalita, pergunta. deixa eu só falar uma Uma coisinha. pergunta. Nina, aproveitando o que você acabou de dizer, conte-nos sobre a escolha por Revisitando. Sobre a escolha do quê? Revisitando para o título, porque eu acompanhei... Eu vou estar contando o que a gente esteve decidindo sobre o uso gerúndio da capa. E como eu acompanhei eu sei que o processo de vocês, acho que vale a pena trazer à tona. O Revisitando, que a princípio dói um pouco os nossos ouvidos, né? Eu sei, mas foi a saída foi a melhor saída que a gente encontrou, né? Porque o título em inglês é Envy and Gratitude Revisited. Que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, fica inveja e gratidão revisitada. Eu não sei vocês, para mim parece que não sei, parece que passaram em cima, assim, da palavra inveja e gratidão e ela ficou revisitada no chão. É a impressão que eu tenho. Eu acho muito pouco sonoro, inveja e gratidão revisitada em português, né? Então, a gente tentou, a editora, inclusive, ela sugeriu o retorno à inveja e gratidão. E aí eu fiquei, não, o retorno vai soar Lacan, retorno de Lacan ao Freud, que não foi uma revisita, foi uma outra coisa que o Lacan fez, né? Se a gente falar o retorno, inveja e gratidão, a gente vai estar desconsiderando isso que tem aí no campo psicanalítico que todo mundo conhece, né? E revisitando o verbo em movimento, apesar da gente não gostar do gerundismo em português, ele dá essa noção de movimento e de algo que não está acabado, né? Tendo em vista que é uma tradução, né? Como eu quis falar, né? De ficar uma semente para a gente poder escrever com os nossos autores brasileiros um dia. Eu acho que a revisita, ela é um movimento. Então, por ser uma tradução, por esses tradutores estarem revisitando,
por tudo isso, foi um composto de coisas que a gente fez essa opção pelo Revisitando. Vocês gostaram? Dá o feedback. Adorei, eu adorei e vou dizer por quê. Você fala de um trabalho não acabado, portanto, é um trabalho vivo. Apesar do gerúndio muitas vezes nos incomodar em algum texto ou outro, aqui a mim não incomoda, porque expressa essa vitalidade. Talvez precisemos revisitar, revisitando, e lendo, e relendo, e repensando durante uma vida, nesta grande formação continuada de ser psicanalista. A gente corre um risco, né, o tempo inteiro, Thalita, da nossa clínica ficar parada, ficar engessada, né, da gente parar ali no status quo, né, e o Revisitando, ele traz esse movimento. Eu até escrevi na quarta capa, né? É uma coisa para a gente poder ficar saindo do lugar o tempo inteiro e retomando, para deixar nossa clínica viva, né? Senão, como que a gente pode ter encontros estéticos com os nossos pacientes se a gente está ali todo engessado, numa ideia que a gente teve anos atrás, a gente se vê repetindo para o paciente a mesma coisa, né? Até ele falar assim para você, você já me disse isso, né? Cecília! A clínica Olha, tem que ficar viva. Duas coisas, né? Primeiro, eu queria retomar um pouco o convite da Nina para que as pessoas leiam o livro. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, né? Primeiro, por razões óbvias. Depois, né, fiquei pensando que entre o capítulo que eu traduzi, sobre o qual eu falei hoje, né, e os capítulos que a Aline traduziu, já aqui, né, surgiram questões para reflexão. Por exemplo, uma afirmação que a Aline fez de que, se não há separação, né, não há possibilidade de aparecimento da inveja, né? E eu fiquei pensando na ideia da Inês Sodré, né, de propor uma cisão do próprio sujeito, mas certamente, né, não é a separação a qual o autor do capítulo dela, se não me engano, Ehrlich, está falando. Eu acho que ele está propondo uma separação sujeito-objeto, né? E acho que a Inês Sodré está propondo uma separação, uma cisão do próprio sujeito. Então, eu acho que só assim, de início, já vemos que temos muitas questões para refletir, né? E que nos levarão a ideias novas e mostrando toda a riqueza que não só desde a Melanie Klein, né, é inegável, mas também dessa obra, né, desse livro que traduzimos. E uma outra coisa é que eu não sei porquê, não sei se estamos tendo algum problema, eu recebi aqui uma mensagem por WhatsApp, né, de uma pessoa que está tentando, a Eliane Marracini, ela disse que está tentando escrever no chat e não está conseguindo. Então, eu posso ler aqui? Por favor. Ela diz assim, ó, Thalita, Nina, Cecília e Aline. Tentei encaminhar um comentário pelo chat, mas não consegui. Reproduzo aqui. Que belo evento para uma publicação tão importante e necessária. Parabéns aos tradutores pela obra e para os apresentadores de hoje, transmitindo com sensibilidade do que se trata uma tradução vivida. Eu não sei se é vívida ou se é vivida, talvez seja vivida, né? Os dois Obrigada, podem... né? Ela foi vívida e foi vivida. Exatamente. Tá? Então, muito obrigada. Tá? Bom, vendo aqui, não temos outras perguntas. Obrigada, Eliane.
Eu também agradeço o comentário elogioso sobre a nossa noite. E agora convido a Sabrina, da Blusher, que está aqui conosco, e vai contar um pouco. Então, a Nina, a Cecília já convidaram para a leitura do livro. Vamos ver agora com a Sabrina como, né, podemos ter acesso ao livro em formato digital e também impresso. Então, Sabrina, está aqui? Antes da Sabrina falar rapidinho, eu queria só fazer um adendo para agradecer o Lineu, querido Lineu. O Lineu foi Lineu Silveira, do departamento, que leu alguns artigos, contribuiu com colocações importantes, fez parte também desse projeto, eu diria. Não sei se ele concorda, mas eu acho que fez sim. Então, Lineu, obrigada, saudades de você, um beijo. Sabrina? Deixa eu só falar também, queria falar sobre o Lineu também, já que a Nina lembrou, agradecer o Lineu, porque ele foi uma interlocução muito importante para mim no processo de tradução. Ele me ajudou bastante nessa possibilidade aí de pensar a tradução e de criar em cima dela também. A mim também, Lineu. Obrigada. Foi que o Lineu para todo mundo, né? Vamos fazer outro, Nina. Já deu saudade. Ai, deixa minha filha crescer um pouquinho. Tá bom. Sabrina? O microfone está fechado. Eu acho que ela está travada. Eu acho também. Vamos ver se a Sabrina consegue entrar. Bom, enquanto... Boa noite, pessoal. Vou esperar a Sabrina falar, porque ela vai falar de desconto, né, Sabrina? Sabrina congelou a imagem, Sabrina. Enquanto isso... Que está lá atrás, help! Enquanto a Sabrina vai... Deixa eu colocar um comentário para vocês, enquanto a Sabrina, de repente, descongela aqui a imagem. O Lineu escreveu que gosta muito da ideia de um outro evento. Cecília, Aline... Como é que é? Fala de novo, não escutei. O Lineu escreveu que gosta da ideia de um outro evento. Beleza, vamos fazer outro. Vamos ver aqui se a Sabrina consegue se conectar aqui conosco. A Sabrina, eu acho que o que a Sabrina vai falar, né, Thalita, tem que ver com o desconto que você está oferecendo, não é? A Sabrina vai apresentar isto para nós, Nina. A Sabrina vai colocar aqui na tela 2 imagens para deixar essas informações mais claras. Enquanto isto, já que vocês iniciaram os agradecimentos, eu também quero agradecer primeiro pela presença de vocês aqui. Nina, pela disponibilidade que você, inclusive, nos conta em tempos de puerpério. Eu acho que vocês todas vivem aqui um momento muito criativo. Então, eu quero agradecer, acho que vocês fazem uma tradução que vitaliza um pensamento que precisa ser constantemente revisitados e repensados. E isso é clínica viva, é uma psicanálise viva. Então, vamos ver se a Sabrina consegue estar conosco. Vamos ver aqui. Olha, ela deve ter lido, né, que tem uma recomendação para ela sair e entrar de novo. Acho Sabrina. Que é o Wellington falando. Sim, Sabrina, se você está nos ouvindo, saia e entre outra vez. Como diz a Nina, tua participação é importante, porque inclusive você falará sobre descontos para aquisição do livro. Vamos ver se ela retorna conosco.
A Nina saiu também? Deixa eu ver aqui. A Nina, acho que eu estou fechando. Não, eu estou aberta. A Nina saiu também? Sim, a Nina saiu, deve ter caído a internet dela. A imagem da Nina também congelou para mim. Eu estou recebendo aqui mais comentários, inúmeros comentários de agradecimento e desejo de ler o livro. Esta degustação tem levado ao desejo. Thalita, você tem o contato da Sabrina? Porque eu acho que o Wellington está dizendo, se alguém tiver o contato dela, que é para falar com ela para ver o que está acontecendo. Eu acho que ele está sem. Não sei se é isso também. Okay. Vamos ver aqui. Deixa eu verificar aqui com o pessoal que está no YouTube. A Sabrina está entrando novamente. Está entrando novamente, ó. Temos que ter esta paciência para os ajustes da internet. Oi, pessoal. Chegou. Muitas desculpas, assim, parece Lady Murphy, né? A hora que abre a câmera, cai Murphy, muito. Né? Se alguma coisa pode acontecer, ela acontecerá. É sempre assim, perdão. Para mim, meu nome é Sabrina, eu trabalho no marketing da editora Blucher. Primeiramente, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa noite tão especial e parabenizar todo mundo que se envolveu nesse projeto. Realmente, o resultado ficou muito bacana e o livro ficou lindo, ficou um excelente trabalho. Tenho certeza que todos gostarão muito da leitura. Eu venho aqui falar um pouquinho das partes técnicas, né, de como vocês podem adquirir os livros. No momento, ele está disponível apenas em formato digital, em todas as lojas de e-books, e todos conhecem, né? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês os links direto, para que vocês possam já baixar hoje mesmo e começar a ler. Então, vou passar aqui para vocês, só um minutinho. Então, já está disponível na loja da Amazon, então você pode baixar no seu Kindle, dá para ler a amostra, como a Nina falou, então dá para baixar 20% do livro, dá para ler a introdução, ver o sumário, a lista de capítulos. Tem também disponível para o Google Play, para a Kobo, para a Apple Store, então é super fácil de achar. Você pode digitar no seu browser já dá para baixar o livro, dá para comprar e sair lendo imediatamente. E a versão física, eu vou compartilhar esses links depois aqui no chat com vocês, tá bom? E a versão física, você pode entrar no site da Blucher e, por esse link mesmo, bit.ly/revisitando Blucher, peço, por favor, atenção nas maiúsculas, né? Porque elas enfim, são importantes para o link. E aí, entrando no site do livro, você vai ter a sinopse, você vai ter o sumário e tem um campo escrito avise-me quando chegar. É só colocar o seu e-mail que imediatamente, após a chegada do livro da gráfica, você vai ser comunicado da disponibilidade para compra. E aí, uma coisa especial aqui para todo mundo que está participando do lançamento é que a gente vai oferecer 30% de desconto na compra do livro físico no nosso site. Então, se cadastra, coloca seu e-mail, que assim que o livro chegar, você vai ser avisado, e com o cupom Revisitando30, que está aqui no final do folheto, você pode comprar o livro com 30% de desconto. Eu vou voltar novamente para a tela dos livros digitais, que já estão disponíveis e podem começar a ser... Sabrina. Oi. Sabe o que eu acho que seria bom se essa tela que você está mostrando agora, se a gente pudesse ter acesso a ela em algum lugar, né? Como é que a gente vai depois, as pessoas que se interessarem, poderão saber esse caminho que você deu aqui? Eu vou colocar esses links agora no chat do YouTube, tá? Daqui 2 minutinhos eu vou subir lá, então é só copiar o link e colar no seu navegador. E também vou pedir para o pessoal do SEDES deixar aqui na descrição do vídeo ou no próprio post do Facebook todos os links disponíveis, tá bom? Tá, ok. Eu acho que é uma boa ideia, né? Para as pessoas poderem acessar.
Isso. E aí tem uma novidade, eu não sei se todos vocês conhecem, a editora Blucher, ela é responsável por uma biblioteca digital de psicologia e psicanálise, chamada Conteúdo Psi. O site é conteudopsi.com.br, e no momento a assinatura do Conteúdo Psi está gratuita para todos, tá? Nesse período de quarentena, de isolamento social, nós disponibilizamos o Conteúdo Psi para todos. É uma biblioteca digital por assinatura, então tem uma assinatura mensal de R$ 14,90 para profissionais e R$ 7,90 para professores e estudantes, e com essa assinatura você tem acesso a todos os livros digitais do catálogo de psicanálise da editora Blucher para ler no celular, no computador, no tablet, e não só da editora Blucher, a gente tem outras editoras que participam conosco, então, inclusive, Revisitando em Vez de Gratidão vai estar disponível em breve para os assinantes, além de todo o catálogo Melanie Klein, Ogden, Bion, tem muitos títulos disponíveis para todos também. Porque eu só queria... A Nina está me mandando uma mensagem, eu acho que, não sei se ela está com dificuldades de entrar novamente, ou se é a pequena florzinha dela, que ela está precisando dar atenção, né? E ela está pedindo que eu agradeça a todos, tá? E a Blucher, enfim, ela está mandando os agradecimentos dela pelo evento, pelo trabalho de todos, é isso. Está agradecido, Nina? Antes dos agradecimentos, o Cauê já colocou estes links, Sabrina, no chat do YouTube, então essas informações já estão disponíveis para a compra do livro. Ótimo, perfeito, então. E eu também agradeço, Sabrina, pela parceria. Eu dizia no começo, mas agora acho que posso deixar isso mais público, que houve um trabalho muito grande, inclusive da editora, para viabilizar o evento que nós temos hoje e fazer o lançamento do livro digital. Então, para nós foi um prazer participar desse processo também. Então, eu agradeço pela parceria, eu agradeço a Cecília, a Nina, que já não está mais aqui, a Ana Karina, que esteve aqui, o Wellington, todo o pessoal do SEDES e do Departamento de Formação em Psicanálise, que contribuiu para que hoje pudéssemos, de maneira muito grata, apresentar esse projeto. Então... Também agradeço. Obrigada, Nina, que está nos assistindo, pelo convite, pelo trabalho, pelo empenho todo que ela teve. Foi muito importante. Acho que qualquer agradecimento agora é repetitivo, né? Mas eu agradeço a todos que foram citados. Enfim, foi muito bom ter participado desse projeto. E, por fim, o meu último agradecimento vai aos demais tradutores. Espero que tenham se sentido representados, foram lembrados em muitos momentos durante a construção deste evento, e foi um grande trabalho de equipe, né? Um trabalho colaborativo que tornou isso possível. Então, acho que agora podemos dar por encerrado o nosso encontro de hoje e esta live. Obrigada, boa noite.